Olá, meus queridos amigos, estou aqui de volta ao meu cenário original e vim hoje falar sobre um assunto, eu diria polêmico, sobre relacionamento aberto. Pois bem, relacionamento aberto não é algo comum, não está dentro dos padrões da sociedade, de quase nenhuma sociedade, pelo menos as que eu conheço, do mundo ocidental. Então as pessoas elas têm uma ideia errada do que é o relacionamento aberto. As pessoas associam o relacionamento aberto muitas vezes com putaria, com pegação diária, com pegando 1 milhão de pessoas. Tá, pode até ser isso, mas não necessariamente. Relacionamento aberto é você ter a liberdade de estar com quem você quiser, mas ao mesmo tempo dentro de um relacionamento. O que eu penso sobre o relacionamento aberto? E eu vou tentar ser sucinta, porque, enfim, eu não quero que o vídeo demore 1 hora, mas tem vários pontos que eu preciso falar sobre isso. Primeiramente, eu vou falar sobre o que eu acredito sobre um relacionamento. E não tô dizendo que tem que ser assim os relacionamentos. O que eu acredito pra mim, dentro do meu ver, o que pra mim é um relacionamento. Relacionamento é quando você está com uma pessoa porque você quer estar com uma pessoa. E você ter a liberdade de ser quem você é, e fazer o que você quer, porque a vida é sua. Então, o que eu acho que os padrões de hoje que a sociedade impõe dentro de um relacionamento é em base da posse, em que você possui outra pessoa e por isso você proíbe ela de fazer o que ela quer. E não necessariamente você amar uma pessoa significa que você só quer estar com ela. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, quem opta isso é a própria pessoa e não o outro par, né? Então, algum momento da humanidade decidiram que o relacionamento ele devia ser fechado, em que você nunca pode ver não mais outra pessoa, que você não pode amar mais de uma pessoa. Eu não acredito nisso. Existem 1 milhão de formas de se relacionar. Se num casal, um homem e uma mulher, ou um homem e um homem, ou uma mulher e uma mulher, decidem que eles não querem ver mais nenhuma outra pessoa e estão ultra felizes com isso, ok. O que importa é eles estarem felizes com isso e cumprindo com o que foi acordado. Relacionamento aberto não significa que eu concordo com traição. Eu acho que a traição ela é errada porque é uma falta de respeito com a outra pessoa do relacionamento que você acordou não ver mais ninguém. Então você está traindo a outra pessoa. E o relacionamento aberto não é traição. Porque o relacionamento aberto está acordado que você pode ver outras pessoas. E na verdade, cada acordo depende de cada relacionamento. Por exemplo, pode ter um tipo de relacionamento onde o acordado é você poder ver outras pessoas, mas não poder falar sobre isso. A pessoa não pode saber porque ela não se sente bem com isso. Ou em outro relacionamento, você pode pegar outra pessoa desde que você me conte. Então depende muito. Eu acho que cada relacionamento é um contrato que deve ser acordado entre todas as pessoas participantes desse relacionamento, que pode ser um casal, um trisal, 5 pessoas. O que importa é que todas as pessoas estão satisfeitas com esse contrato, cumpram esse contrato e estejam felizes com esse contrato. Então é o que eu acredito sobre relacionamentos de modo geral. Eu tenho um relacionamento aberto. Não, mas não. Achei uma pessoa que eu amo e que tem... Ixi. Alô? Eu achei uma pessoa que eu amo muito e pensa da mesma forma que eu sobre relacionamento. Então deu certo, porque às vezes eu quero ter um relacionamento aberto, outra pessoa não quer ter um relacionamento aberto, por mais que eu ame, talvez não dê certo, nem vale a pena investir, porque a gente não pensa de forma igual. Então sempre um lado vai ficar insatisfeito, porque a outra pessoa ela pode, enfim, abrir mão do que ela acredita pra poder satisfazer outra pessoa, e ela não vai estar nunca feliz dentro da essência, e o outro lado, vamos supor, eu abro mão do que eu acredito no relacionamento aberto, pra satisfazer outra pessoa, mas eu não vou estar sendo eu e indo atrás do que eu acredito. Então, como é que eu e Gabriela lidamos com relacionamento? A gente acredita que o relacionamento ele tem que ser aberto, ou seja, as duas pessoas têm que ter liberdade de fazerem o que elas quiserem. Isso não significa necessariamente que a gente sai pegando as pessoas por aí. Eu só vou sair pra pegar alguém se eu tiver com vontade. E eu não vou em busca de, porque eu não quero. Se eu estiver, às vezes, numa festa e aparece alguém legal e, cara, quero pegar essa pessoa, homem, mulher, puta, pego, sabe? Não é que eu fico no Tinder dando swipe right. Poderia, mas não é o que eu quero fazer, entendeu? Então, as pessoas julgam muito, sabe? Sabe quando eu falo sobre relacionamento aberto, todo mundo fala assim, ai meu Deus, eu não conseguiria. As pessoas associam a loucura, a promiscuidade. Não tem nada a ver
com isso. Não necessariamente. Pode sim ter uma pessoa que sai pegando um monte de gente todos os dias, transa com todo mundo e porque tem um relacionamento aberto. Só que o que a gente gosta é de saber, né? Então, quando ela fica com alguém, ela me conta. Quando eu fico com alguém, eu conto pra ela. Então, a forma como a gente acordou entre a gente tem dado super certo. O que eu acho que a sociedade, por exemplo, eu vou falar por mim, não significa que é fácil, que é simples, porque nós crescemos com uma ideia, com uma cultura de ciúmes, de posse. Então, naturalmente, é um processo difícil. É um processo de desapego. Então, é um exercício diário de você dar essa liberdade pra outra pessoa. Você não possui essa outra pessoa. É um exercício que vale muito a pena. Acho que mesmo quem tem relacionamento monogâmico, né, mais tradicional, conseguir fazer, de deixar outra pessoa sair com os amigos, sabe? Porque eu vejo muito relacionamento que as pessoas não fazem coisas sozinhas, eles estão sempre grudados. Então você deixa de ser um indivíduo, você vira um casal. Você perde a sua individualidade, sabe? Poxa, ficar feliz porque o seu cônjuge, sei lá, seu namorado, vai sair pra um cinema com os amigos, ou vai pra um bar com os amigos se divertir, ou vai pra balada com os amigos se divertir. Tipo, deixa, sabe? Confia. Se você tá com uma pessoa e ama ela, eu presumo que você confia nela, né? Porque se você não confia, tem algo errado também. Você tá com ela por quê, então, se você não confia nessa pessoa? Confie que outra pessoa vai seguir o contrato, seja lá qual for, que vocês acordaram, sabe? Deixa ela sair, se divertir. Aceite, às vezes, você estar em casa lendo um livro enquanto a sua namorada ou seu namorado tá numa balada se divertindo. Qual o problema? Não é uma disputa pra ver quem que sai mais, porque eu me divirto pra caralho estando em casa lendo um livro. E assim como eu me divirto pra caralho chegando 8 da manhã em casa. Mas não necessariamente você estar na balada significa que você está se divertindo mais que a pessoa que escolheu. Exatamente. Quero muito ter um fim de semana que eu não tenho nada pra fazer. Eu estou ansiando por um fim de semana que eu não tenho que fazer absolutamente nada. Importante também no casal, a outra pessoa aceitar que, tipo, não significa que você não ama a outra pessoa, ou que você, enfim, tá se esquecendo dela. A confiança não é só confiança de, tipo, não vai me trair, mas confiar que a pessoa te ama e que ela precisa de um momento. Tem vários... são tantas coisas esse assunto. Nossa, eu vou fazer um vídeo de uma hora. Eu vou fazer um vídeo longo, foda-se. Então, o que eu sinto muito, assim, que existe entre os casais hoje é hipocrisia. Porque o que acontece? Você julga o fato... Não julga, mas você fala assim, cara, eu não consigo assumir, aceitar relacionamento aberto. Nossa, eu não ia conseguir nunca. Mas, pô, a primeira oportunidade que você tem, você trai seu namorado, sua namorada, ou seu marido, sua esposa. Eu acredito que o ser humano tem uma tendência forte à poligamia. Estar com uma pessoa, amar uma pessoa, mas querer estar com outras pessoas. Porque é normal isso, sabe? Dentro do meu ver, não tô falando que é o certo, que é o errado, é a minha verdade, tá? Cada um tem a sua verdade. Você tem desejo por outras pessoas. Pra mim, você está no direito de ficar com as outras pessoas. Não significa que eu deixo de amar a minha namorada, por exemplo. Elas querem, na verdade, ter essa liberdade, mas não querem que a outra pessoa tenha. E por isso que aceitam um relacionamento fechado. Porque não querem pensar na hipótese do seu amado, amada, ficar com outra pessoa. Cara, isso é posse. Se você ama uma outra pessoa... Você quer a felicidade dela. Você quer que ela seja feliz. O amor genuíno, ele parte do princípio que você quer outra pessoa feliz. Isso é amar. Então, se você quer outra pessoa feliz, pode ser que seja com você, pode ser que não. Isso eu ouço o tempo inteiro. Nossa, mas aí é muito arriscado. Ela pode se apaixonar por outra pessoa. Pode. Assim como ela pode se apaixonar por outra pessoa se a gente tiver relacionamento fechado. Isso acontece, gente. Quantas pessoas se apaixonaram, monogâmicas, nunca traíram e se apaixonaram por outra pessoa, terminaram pra poder ficar com outra pessoa. Mas é mais provável que eu possa ficar com outra pessoa. Mas, cara, é tão bom estar com alguém que pensa igual a você, que te dá essa liberdade, você pode ser quem você quiser, que você não vai querer abrir mão disso. Você tendo maturidade emocional e sabendo que paixões, elas são passageiras, você não vai simplesmente, olha, tchau, Gabi, tô indo embora... Tô aqui vivendo minha paixãozinha. A não ser que você esteja dentro de um calabouço e não tenha acesso a mais ninguém, todas as pessoas correm o risco de se apaixonar por outra pessoa. Sabe? No trabalho, no dia a dia. Teve uma coisa bonita que você me falou uma vez, que era amar uma pessoa é ficar feliz se a pessoa estiver feliz. Então, se você ficar... Se a pessoa se apaixonar por alguém e estiver mais feliz do que ela tá feliz com você, do que o tanto que ela tá feliz por estar com você... Você deveria ficar feliz por ela. Tem uma frase que eu amo, uma frase que o budismo usa, que é lindo, que é a diferença entre o amor e o apego. O apego é quando você diz, eu te amo, eu quero que você me faça feliz. E o amor é, eu te amo, eu quero que você seja feliz. A grande maioria dos relacionamentos do mundo são apego e não amor. Toca essa bomba, lide com isso. É muito difícil, gente, eu não tô falando que é fácil, eu não tô dizendo que, ai meu Deus, mas também não é utópico. Tá? Essa é a minha verdade. Se você ama muito uma pessoa, você tem que estar feliz por ela. Se a felicidade dela é uma outra pessoa,
É triste que você pensa assim, poderia ser comigo, mas que bom que ela tá feliz. Só reflita um pouco sobre o apego, não precisa ser sobre o relacionamento aberto, mas sobre o apego. Quão talvez apegado você tá a outra pessoa. E o apego é um peso para outra pessoa, porque você acaba projetando uma pessoa perfeita que a pessoa não consegue corresponder e é uma pressão para outra pessoa ter que tentar corresponder àquilo. Se a gente conseguir sempre trazer muita leveza pro relacionamento, e não só amoroso, tá, gente? Relacionamento também de amizade, de família, qualquer tipo de relação entre duas pessoas, eles têm que ser leves, sem cobranças, sem expectativas, né? Acho que a gente só se frustra quando a gente cria expectativa. Se você tem um relacionamento fechado, você tá pensando em abrir um relacionamento, o que eu acho? Eu acho que é muito mais difícil você abrir um relacionamento depois dele já ser fechado do que você já começar com um relacionamento aberto. Tudo que já existe é muito mais difícil mudar do que começar do zero, sabe? Mas caso você queira, por exemplo, eu cheguei nesse vídeo porque eu tô procurando sobre relacionamento aberto, eu quero aprender mais sobre isso, eu quero tentar pra mim. Primeiro, converse com o seu parceiro, sua parceira, porque essa pessoa precisa querer também, não imponha nada. Então tem esse exercício de empatia também, de ver se a outra pessoa quer isso. Então, supondo que todos os lados, né, do relacionamento estão querendo tentar, façam um acordo de como vocês querem fazer isso, se aos poucos, se você quer saber, não quer saber. Eu acho que é um processo muito, muito, muito difícil, porque nós não, que nem eu falei, nós não estamos acostumados a isso. Mesmo pra mim, que eu acredito, não é simples. Imagina pra quem tá ainda querendo acreditar ou querendo tentar. Mas eu acho que é super possível se os dois lados estiverem mega engajados e se amarem muito, genuinamente. Acho que depois de tomar essa decisão, sempre tem espaço pra dar um step back, sabe? Porque o contrato, ele não é imutável, gente. Então, se você tá num relacionamento super fechado, foi sempre assim, tá 30 anos junto e quer tentar, conversa, tentem. Se não der certo, vocês voltam. Independente de em que âmbito, pode ser morar junto, não morar junto. Estamos morando junto, não tá dando certo, moram em casas separadas. Ou casas separadas, vamos tentar morar junto. O que importa, eu acho que, assim, pra todas as regras, tem que ser regras que os dois lados estejam muito felizes. Sempre com muito respeito. Pra mim, assim, tem que ter respeito. Tem isso também, gente. Relacionamento aberto não significa poligamia, tá? Poligamia é quando você tem mais de um relacionamento. O que também é ok. Se todo mundo estiver ok com isso, ótimo. Mas eu, por exemplo, não conseguiria administrar mais de um relacionamento, porque um já é muito difícil. Eu acho que o legal é você se apaixonar, porque... Apaixonar é muito bom. Então, é isso. Porque o processo de se apaixonar é tão bom, mas tão bom. Cara, o começo, né, de quando você conhece alguém, o flerte, é tudo uma delícia. Frio na barriga. O frio na barriga, borboletas no estômago. E egoísmo, gente, vocês... Imagina, egoísmo porque você tá se privando de sentir isso de novo. E privando uma outra pessoa de sentir isso. E é muito bom. Cara, é muito bom. Sabe, pensa na pessoa que você se apaixonou pela última vez. Relembra como foi. Cara, esse é um assunto tão bom de conversar, que eu pelo menos gosto tanto, que daria pra estender pra sempre. Acho que cabe até mais vídeos pra falar sobre isso. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas, enfim, odiarem o tema, né, de, tipo, não querem isso pra vocês, comentem aqui, vamos tentar fazer um brainstorm, discutir. Eu quero saber a opinião de vocês, das outras pessoas. Quero que vocês entendam mais sobre a minha opinião, então eu tô super disposta a responder qualquer tipo de pergunta. E se eu ver que tem mais assunto pra falar sobre isso, eu faço uma parte 2, respondendo às vezes perguntas, como se eu tivesse 1 milhão de seguidores pra isso, mas tipo, gente, amigos, põe pergunta aí só pra fingir que eu tô bombando. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem o vídeo, curtam e me sigam, porque quem não tá me seguindo ainda, devia já tá seguindo. Quem chegou hoje, prometo que tem muito mais vídeo legal. Vou fazer super vários temas de 1 milhão de coisas. Isso aqui é um canal de discussões sobre tudo, filosofias. Não fiz ninguém dar risada aqui hoje. Geralmente tem risadas também. Hoje acho que foi um assunto mais sério, mas que eu adoro falar também. E é isso. Tchau!